Boa noite a todos e a todas. Gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse momento histórico atual, né? Dar uma pequena interpretação histórica acerca deste momento nosso, né? Eu vou usar o termo pós-moderno. A maioria das pessoas não gosta de usar esse termo, né? Talvez até pelo pelo significado do termo, né? Pós-moderno, no sentido de depois do moderno. Que moderno é esse? Então é aí que eu inicio essa análise histórica. Bom, esse pós-moderno ou depois do moderno, né? Então, alguns estudiosos eles negam essa terminologia, porque essa terminologia, em linhas gerais, ela quer dizer depois da modernidade, né? Depois do projeto moderno, que teve seu início lá no século XVI com o método cartesiano, né, de René Descartes, né, o racionalismo cartesiano. Penso, logo existo, né, a razão. Lembrando que naquele momento específico, século XVI, o centro era o humanismo, a fundamentação para aquele momento do humanismo era o renascimento no sentido de reviver aquele período anterior à Idade Média, que seria toda aquela filosofia grego-romana. Então, a busca era por isso, reviver aquele momento, né, onde o humanismo se fez presente, a democracia se fez presente. Então, o projeto moderno é esse resgate, tanto da cultura grego-romana como do humanismo propriamente dito, o antropocentrismo, né? O homem como centro do universo. Porque o projeto moderno ele nasce com esse intuito de sairmos do teocentrismo, né? Que era representado e fundamentado todo o projeto medieval, iniciado com Santo Agostinho, né, quando ele faz a separação cidade de Deus, cidade dos homens, né, e depois aprofundado por Tomás de Aquinos, Abelardo, né, que vão também nessa vertente de querer provar a existência de Deus, né, e a hegemonia da Igreja Católica, né, com toda a sua hierarquia, né, o alto clero e o baixo clero, né, o alto clero, o Papa, os cardeais, né, e os arcebispos. Baixo clero, o bispado, os padres, e aí as freiras e as ordens, né, franciscana, beneditianas, salasianas, né, jesuísticas. Era essas ordens, era esse pessoal, né, do bispado para baixo, que chegava no povo, né, e o alto clero não chegava no povo. O alto clero, o nome já está falando, é alto, né, eram os eruditos da igreja. Então, quando eles se reuniam para lançar alguma nova
moral, algum novo dogma, alguma nova ordem, né, que eram os concílios que a Igreja Católica, né, que depois passava por papel as decisões desses concílios nas bulas papais, e aí os papas, né, como hoje nosso presidente faz, depois de consultar o Congresso Nacional, ele veta ou sanciona e aí passa a ser lei, né? Então, essas bulas papais seriam as leis da Igreja Católica que seriam transmitidas para as pessoas comuns pelo baixo clero. Então, toda essa hierarquia, todo esse teocentrismo, o projeto moderno, ele queria superar isso aí e trazer uma novidade moderna, né? E esse homem antropocêntrico humanista, nós temos que abrir um parênteses aí, é o europeu branco, ocidental, cristão. É esse homem aí, né? Por isso que a gente fala, é o eurocentrismo. Por que eurocentrismo? Porque desconsidera o continente africano, o Extremo Oriente e o Oriente Próximo, ou conhecido hoje como Oriente Médio. E naquele tempo estávamos começando a descobrir a América e, posterior, o último dos continentes, a Oceania, Austrália e Nova Zelândia e Companhia Limitada. Então, esse projeto moderno, ele consiste nesse racionalismo. Então, tudo que fugisse da razão cartesiana, do penso logo existo, era jogado para debaixo do tapete. Então, consequentemente, esse projeto ele não iria muito longe, como de fato ele não foi. Mas ele deu seus frutos, não temos como negar isso. A Revolução Industrial, né? As revoluções burguesas, o iluminismo, né? E a consolidação do capitalismo, o constitucionalismo, né? Que é os direitos individuais, né? Essa separação dos particulares e do Estado, que dessa relação nasce o direito administrativo, né? Que é como lidar no coletivo. Então nós temos os particulares, que é o direito privado, a minha vontade com a vontade da pessoa que eu quero me relacionar de forma jurídica. Agora, e como se dá essa relação eu e o coletivo? Aí é o direito administrativo, baseado na Constituição, que é a lei que está acima de todas as leis. É isso que Kelsen chama de ordenamento jurídico. Essa coisa em forma de pirâmide. Você tem o direito constitucional no topo da pirâmide, que rege de forma simétrica as outras leis. Né? Isso ele chamou de ciência pura do direito. Isso é um fruto do projeto moderno. Mas vamos adiante. O que as revoluções burguesas nos deixou de legado? A Reforma Protestante, né, que primeira vez se questiona essa hegemonia católica, que depois ela tem seu desdobramento no calvinismo, no luteranismo e mais recentemente, a partir da década de 70, no neopentecostal, que é esse pessoal que a gente chama vulgarmente de evangélicos, né? Então, esse pessoal neopentecostal, que a gente pode interpretar também de uma forma bem vulgar, mas que dá um entendimento bem claro, né? O que está por trás desse discurso neopentecostal. Neo, novo, Pentecoste,
a coisa de a igreja ajudar em troca de dinheiro. Então, assim, numa linha bem geral e bem vulgar, neopentecostal seria uma nova forma de pedir dinheiro, né? Isso nasceu nos Estados Unidos e ganhou força aqui na América do Sul, América Latina propriamente dita. Isso fica bem acentuado aqui no Brasil, né? Todo mundo aí que não precisa nem ter sensibilidade, basta sair na rua que você vê uma igreja aí, praticamente uma igreja em cada esquina. Isso no Brasil inteiro. Jesus dos últimos dias, Jesus salva, Assembleia não sei do que, quadrangular não sei do que, Cristo mais não sei o que, mais não sei o que da salvação. Esse é um dos frutos do projeto moderno. Outro fruto do projeto moderno e das revoluções burguesas. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, que também questiona e consegue derrubar o absolutismo, né? Quando se cria o parlamento, que é o que interessava para a burguesia, né? Devido à repercussão da Revolução Puritana, né? Que é quando eles destituem, né? a Igreja Católica, né? O anglicanismo fundado por Henrique VIII e tenta implementar as ideias de Calvino juntamente com as ideias de Lutero na Inglaterra, e a coisa foi mal sucedida e eles perceberam que não tem como destituir o rei. O rei é uma figura muito importante para o povo inglês. Então o que eles fizeram? Eles conservaram a monarquia e ocuparam o parlamento e criaram uma monarquia parlamentarista. Por isso que a Inglaterra até hoje ela segue esse regime, né? Isso é fruto da Revolução Gloriosa de 1688. Tivemos também na América a independência das 13 colônias inglesas, né? Que depois vai receber o nome de Estados Unidos, né? E essa revolução das 13 colônias da América do Norte, ela foi importante porque ela rompe com esse pacto colonial, né, que sustentava todo o mercantilismo, né, todo aquele processo histórico econômico que Eric Hobsbawm conceitua como pré-capitalista, né, que é o pacto colonial, o exclusivo, né, da relação metrópole-colônia e o escravismo, para sustentar toda aquela acumulação primitiva que Marx vai colocar também, para gerar esse capital vultuoso que vai ser investido na Revolução Industrial e, consequentemente, vai adentrar para o capitalismo propriamente dito, que vai se consolidar com o outro fruto desse projeto moderno, que é a Revolução Francesa, só que agora é o advento do capitalismo na política, né? Por quê? Porque até então a política ela era de contrato. Havia um pacto entre o soberano e as pessoas comuns, né? Que iniciou lá com Hobbes, depois passou por Locke com direito de resistência. Toda vez que o povo se sentia oprimido pelo soberano, ele pode resistir, inclusive quebrar o pacto, e aí volta na visão dos contratualistas, para aquele estágio de selvageria,
mas se faz necessário devido à opressão. E também temos o outro contrato que pode ser aperfeiçoado, que é o contrato de Rousseau. O pacto existe, só que não essa subserviência do povo em relação ao soberano. Né? O povo passa a ser o patrão e o soberano passa a ser o empregado nesse pacto de Rousseau. Então a burguesia utiliza desses três contratos, ela utiliza esse do Rousseau para justificar a Revolução Francesa. O terceiro estado, que era o primeiro estado era o clero, o segundo estado a monarquia e o terceiro estado o povo. E dentro do povo existia a burguesia. É esse povo, terceiro estado, que ascende ao poder através da Revolução Francesa. E aí o capitalismo se consolida na política, porque a classe que representou essa ascensão do terceiro estado ao poder na França, que destitui o antigo regime, é a burguesia capitalista do comércio, o burgo, as cidades, o comércio. Então, seguindo adiante, e aí nós temos as várias fases dessa revolução industrial que iniciou lá na Inglaterra, com essa mudança de forma radical, cercamento, mais a coisa da mudança da forma de produzir mercadoria, que antes era de forma artesanal, agora ela passa a ser em escala industrial, a quantidade que eu quero produzir. Né? Então, assim, você tem com o cercamento, que é a lei de expulsão do camponês do campo, através de vou cercando a terra, vou afastando esse camponês do seu sustento e vou colocando a matéria-prima para a minha indústria. Então isso eu vou levar essa massa de camponês para a cidade. E esse cara chega lá, não vai encontrar emprego, então ele vai ter que se submeter a esse regime capitalista, né, de trabalhar horas a fio em troca de um salário mísero. Né? Isso também vai gerar uma riqueza exacerbada, porque você praticamente explora o trabalhador ao máximo e ele é obrigado a se submeter a isso, porque senão ele fica sem emprego. E aí gera todas essas mazelas na nossa sociedade, alcoolismo, doenças psíquicas, desestruturação das pessoas, dos relacionamentos pessoais, parecendo que nós estamos vivendo isso hoje. Não, isso aconteceu no meados do século XVIII, mas reverbera hoje, né? Depois eu vou explicar, a pós-modernidade é isso, essa continuidade desse período industrial aí na sua primeira fase. Bom, seguindo. Aí nós tivemos uma segunda fase da Revolução Industrial, essa já no meados do século XIX, né, onde se troca a coisa da locomoção via carvão, né, porque a maioria das mercadorias circulava pela transporte férreo movido ao carvão, e com a segunda revolução industrial, então, esse carvão é substituído pelo petróleo, que vem com o advento, assim como na primeira fase da revolução, a máquina a vapor, nesse segundo momento, ela passa a ser substituída pelo motor de combustão. Essa é a segunda revolução industrial, esse motor de combustão, ou seja, começa o petróleo, propriamente dito, e juntamente com ele nós temos a siderurgia, a energia elétrica e o transporte
não só férreo como marítimo, né? E aí em escala global. Então, na primeira Revolução Industrial, as mercadorias circulavam com transporte férreo somente na Europa. Na segunda Revolução, com o petróleo do motor de combustão e o transporte marítimo, essa mercadoria ela é possível chegar no Extremo Oriente, no Oriente Médio e na recém-descoberta América, que era chamado Novo Mundo. Então você amplia a circulação de mercadoria, como coloca Marx também muito bem. Então a segunda revolução é isso, é essa troca do carvão e do transporte férreo pela troca pelo motor de combustão e o transporte marítimo, onde as mercadorias elas saem da Europa e começam a circular no mundo. Para alguns estudiosos, principalmente da sociologia e da geografia, é aí que nasce a globalização, porque agora as mercadorias começam a circular no globo terrestre todo, e sem a presença do pacto colonial que marcou o século XVI e XVII, né? Tinha aquela relação colônia comercializava com a sua respectiva metrópole. Agora, com essa segunda revolução industrial, abre-se isso. É o mundo todo, é a mercadoria circulando no mundo em todo. Então, como a América, ela, entre aspas, se torna emancipada politicamente da Europa, tanto a América do Norte como a Latina, então o capitalismo ele tem que migrar para um outro local. Qual que é o local? Para a África. E aí a gente entra nessa fase do imperialismo. A etapa superior do capitalismo, como coloca Lenin. Né? Então, assim, realmente é uma etapa superior do capitalismo. Aquele capitalismo colonial, baseado no exclusivismo, ele sai desse estágio pré-capitalista e entra nesse capitalismo mais maduro, essa etapa superior, que o Lenin conseguiu detectar muito bem. Só que vai entrar aí uma figura, né, melhor dizendo, um país que vai comprometer o todo dessa estrutura, que é a Alemanha, né, que é a última a entrar, entre aspas, no processo de revolução industrial dessa Europa que o Jack Legoff coloca muito bem, né? Os três países que formam a Europa Ocidental, a França, Inglaterra e, por último, a Alemanha. Então a Alemanha ela compromete o todo dessa coisa do imperialismo porque ela entra tardiamente no processo de unificação política e tardiamente no processo de revolução industrial. Então assim, se na Inglaterra, que é o pioneiro da questão da revolução industrial, que é a coisa da lã, a produção da vestimenta em escala industrial, nós temos os franceses que se especializaram em mercadorias de luxo, champanhe, perfume, etc. Nós temos a Alemanha que entra no processo dessa área mais química, remédios, cosméticos, num segundo momento automóvel, né, BMW, Volkswagen, etc, etc. Né? E aí então ela compromete esse todo. E aí o primeiro descortinar desse imperialismo, quando a Alemanha precisa ocupar espaço para ela se desenvolver, então ela vai ter um primeiro conflito com a França, na região chamada de Alásia-Lorena. Esse primeiro confronto, Eric Hobsbawm já chama a atenção, sinaliza para nós que vai ser um dos conflitos que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Que ele chama a ideia do nacionalismo nasce aí, a ideia
Se queres a paz, prepare para a guerra, nasce desse conflito entre Alemanha e França, nessa região da Alsácia-Lorena, no finalzinho da década de 70 do século XIX. Né? Porque a Alemanha precisava expandir, precisava de território. Né? Então, ela já mostra que veio e já começa a descortinar o porquê desse conflito, esse Primeira Guerra Mundial. E aí, então, ela também ocupa alguns países da África, né? Agora eu esqueci o país da África que a Alemanha ocupa. Camarões é um deles, o outro é onde eles testam os campos de concentrações, acho que é Namíbia, uma coisa assim. Então você vê que a coisa já começa a ter os primeiros sinais de que vai haver um conflito, né, entre essas potências industriais, que é a Primeira Guerra Mundial propriamente dita, e que essa Primeira Guerra Mundial ela põe fim a Belle Époque, né, dos franceses, a bela época dos franceses. E também todo aquele projeto moderno, civilizatório, do europeu branco, cristão, vai tudo por água abaixo com a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos o período entre guerras, que vai de 18 até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. E entre guerras nós temos a ascensão do regime nazi-fascista, tanto na Alemanha como na Itália e no Japão. Nós temos a crise de 29, o crash de 29, a quebradeira de 29, que vai repercutir no mundo inteiro e vai ser um dos, para quem gosta de trabalhar com história econômica, vai ser um dos fatores primordiais para o advento da Segunda Guerra Mundial, né, onde o mundo vai ficar atordoado com o nazifascismo, né, alemão, italiano e o japonês, e eles vão, através da... porque o que caracterizou a Primeira Guerra Mundial foi a trincheira e o uso do gás lacrimogêneo, gás que envenenava as pessoas. Então, isso é o que caracteriza a Primeira Guerra Mundial em linhas gerais. O que caracteriza a Segunda Guerra Mundial é a estratégia da Blitz, né? É a locomoção rápida do exército alemão dentro do continente europeu. Assim, a gente percebe isso na invasão da Polônia e Tchecoslováquia de uma forma rápida. Hitler ocupa a Polônia e a Tchecoslováquia. Um ano depois ele ocupa a França, também de forma rápida, né? E já remete para a Rússia. Então essa é a característica da Blitz, é essa ocupação rápida do território. Né? E aí, como a Inglaterra ela, se situava numa ilha, geograficamente ela foi protegida dessa Blitz do Hitler. E aí ela começou a perceber
o malefício que foi o regime nazi-fascista. E aí o ministro Churchill começa a fazer essas denúncias, né, de que a França foi dominada pela Alemanha e o leste europeu todinho estava comprometido. E a Alemanha já estava expandindo para a Rússia, que é a parte oriental da Europa. Né, e isso vai colocar os Estados Unidos em alerta. Aí o evento de Pearl Harbor, né, o ataque surpresa, mais outra blitz, só que agora no Pacífico, implementada pelos japoneses, vai forçar os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ela se encerra. Eu estou saltando aqui, dando esses saltos históricos, porque senão o vídeo fica muito longo. E aí encerra com as duas bombas nucleares, duas bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki, que foi a resposta aí foi dupla dos americanos. A primeira resposta foi por causa da invasão japonesa no Pacífico, na ilha de Pearl Harbor. Então, por isso que é simbólico essas duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima, a região mais populosa do Japão, Nagasaki, a região mais industrial do Japão. Né? Porque o americano ele queria ter certeza de que os japoneses não teriam mais como produzir arma e equipamento bélico, então destrói aquilo ali com a bomba atômica, e a população civil é que sofre as consequências dessa invasão de Pearl Harbor. Essa é outra característica da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez na história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial ela é marcada por essa coisa de atacar civil. Porque os militares, desde a antiguidade, eles mantinham essa ética, né, de levar o conflito para um campo aberto, onde só os militares disputavam essa guerra. E isso passou pela história antiga, passou pela Idade Média todinha, passou por esse início de projeto da modernidade. E na Segunda Guerra Mundial, então, o nazismo propôs essa novidade, entre aspas, de atacar civil. Veja o campo de concentração, essa perseguição dos judeus, e vejam a bomba atômica em Hiroshima. E aí então chegamos no ano de 1945, toda a barbárie. E aí então em 48 se cria-se a ideia dos direitos humanos. E aí o direito humano no sentido de que a dignidade da pessoa humana ela tem que ser preservada devido às violações dos direitos que o nazismo causou para a humanidade. E aí então, 48, os anos 50 foram de reconstrução da Europa com capital norte-americano. E aí nós chegamos nos anos 60, que é o início dessa crise existencial que nós estamos passando hoje. Começa ali, nos anos 60. Né? Todo esse vazio, todo esse niilismo lá do século XIX se acentua a partir dos anos 60. E a válvula de escape foi o ano de 1969 com a Revolução Sexual, né? Com a pílula anticoncepcional,
ela também traz a revolução sexual, né? Então agora as mulheres podem engravidar se quiserem, se não quiserem, elas podem manter uma vida sexual ativa. Nesse momento elas já estavam entrando para o mercado de trabalho devido à Segunda Guerra Mundial, então elas que ocupam o lugar dos homens na fábrica, e os capitalistas percebem que é uma mão de obra, além de barata, não causa prejuízo no maquinário igual a mão de obra masculina, que com o tempo acaba destruindo a máquina. As mulheres são mais cuidadosas. E a mão de obra é bem barata. Você vê até hoje a questão de salário, né, das mulheres é bem menor que o dos homens. E aí então a mulher ela tem essa sua emancipação, tanto sexual como econômica. Ela sai do jugo do marido, né, que a geração das nossas avós para trás, isso era bem acentuado. Então, dando o que danar, a mulher tinha que conservar o casamento, ou bem ou mal, ela tinha que conservar aquilo, e passando por todas aquelas mazelas, né, desde serem estrupadas pelos próprios maridos até aquela coisa sexual de procriação sem nenhum prazer. E aí então, com essa emancipação econômica e com o advento da pílula anticoncepcional, as mulheres elas vão em busca desse prazer sexual e dessa liberdade, entre aspas, de não estar dando certa relação, procura outro, né? Porque agora elas podem fazer isso porque tem uma autonomia econômica. E aí então a família, ela é essa família tradicional, né, vitoriana, ela se dilui com essa pílula anticoncepcional. Essa coisa do papai e mamãe acaba, né? Essa coisa do terno e gravata para os homens e do vestido branco para as mulheres acaba. E aí começa o que a gente chama de a segunda fase do feminismo, né? Que é essa emancipação política, essa busca pelo prazer sexual por parte das mulheres. Essa é a segunda fase do feminismo. Começa nos anos 70. Uma outra revolução silenciosa, que a gente chama de a terceira revolução industrial, também está se dando nesse finalzinho dos anos 60, início dos anos 70 do século 20, que é a revolução de TI. Né? Então, aquele motor de combustão teve sua importância. O petróleo teve sua importância. Só que agora eu quero circular mercadoria, não essa mercadoria tipo esse aparelho, não sei se acho que não vai dar para ver. Esse aparelho aqui é iluminária, não está dando para mostrar. Eu não quero mais circular isso. Eu quero circular agora de forma global o meu capital. Aí troca-se a hegemonia industrial pela hegemonia do mercado financeiro. E aí a revolução do TI, da tecnologia de informação, propicia isso. Essa coisa das bolsas de valores, esse capitalismo de mercado de alto risco. Se ganha milhões em um único dia e se perde milhões em um único dia. É esse pessoal do mercado financeiro que se torna hegemônico no mundo ocidental
por causa do TI. Então nós temos uma mudança agora. Se a segunda revolução industrial ela foi profunda no sentido de que mercadorias agora circulam no globo, a revolução do TI propiciou a circulação desse capital de mercado no globo. A especulação financeira propriamente dita. E isso vai gerar um enriquecimento exacerbado de uma fatia mínima da sociedade e um empobrecimento máximo da maior parte da população mundial. E aí nós temos essas comunidades que é visível isso. Sudoeste Asiático, a América Latina, partes da China, a Índia, continente africano. E aí então, os anos 70, década de 70, nós temos agora o processo de emancipação política daquelas colônias do imperialismo. Então, o continente africano faz a emancipação política do jugo europeu. Uns traumáticos, caso da Argélia na França, Moçambique e Angola com relação a Portugal, Nigéria, África do Sul com relação à Inglaterra e por aí vai. O Sudoeste Asiático, a Indochina com relação à França, Indochina, Vietnã, Camboja, né, para ficar nesses dois casos emblemáticos, que em meados da década de 70 do século XX, a guerra do Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, Camboja, que tem todo uma ruptura, todo um aparato, a China trocando, né, fazendo optando pela economia de mercado. Então, coloca-se o Partido Comunista no parlamento e a burguesia assume o mercado financeiro da China e deixa ela mista. Isso se dá em 1973 e ela traz esse regime até hoje. Então, quer dizer, há um outro desenho do mundo, ainda capitalista, ainda global, só que a novidade agora é o TI e essa circulação de dinheiro nas bolsas de valores. E isso tudo vai acarretar num exacerbação do niilismo, do vazio existencial, do ansiedade propriamente dita nas pessoas, que explica esse momento histórico, que a partir da década de 70, com o advento da revolução do TI, que é a terceira revolução industrial, nós adentramos no projeto pós-moderno. Então, toda aquela estrutura moderna, baseada no racionalismo cartesiano, na estabilidade, na solidez das coisas, de um dia para o outro vai-se embora essa solidez e se torna tudo líquido. Vai-se embora esse projeto moderno, entra-se esse projeto pós-moderno, que hoje não tem como definir, porque ele tem várias vertentes. Então todo esse aparato, toda essa, entre aspas,
desarranjo que ocorreu do projeto moderno para a gente organizar essa estrutura, se convencionou falar pós-modernismo. Então, todos aqueles projetos que foram implementados ao longo do projeto moderno, marxismo, a psicanálise, o racionalismo cartesiano e alemão, eles se tornam agora pós. O que vem depois do marxismo, o que vem depois dessa psicanálise, o que vem depois dessa estrutura sólida, estável. Isso a gente chama de pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela nasce na arquitetura. A forma como são construídos os prédios nos Estados Unidos na década de 70 e 80 mostra o que é essa pós-modernidade. Essa forma dessa construção desses edifícios, da arquitetura, é chave para os sociólogos, os antropólogos, os historiadores captarem essa forma de construir esses prédios e jogar na análise da sociedade. Igual hoje, essa sociologia norte-americana, né, que a gente chama de New School, a nova escola, né, baseada nessa coisa do MGTOW, Red Pill, Blue Pill, White Pill, né? Lembra lá da segunda fase do feminismo, lá com a revolução sexual das mulheres, com a autonomia das mulheres? Isso vai reverberar nessa New School. Os homens começam a dar resposta a isso. Então, assim, diante desses privilégios que as leis vão dando para as mulheres, né, no discurso, e aí é importante a análise do discurso. Né? O discurso de que a mulher precisa de proteção, a mulher precisa ser amparada, a mulher precisa, aí vai se legislando, vai se positivando esses direitos, e esses direitos eles vão se tornando onerosos para os homens, e aí no início dos anos 2000, nasce um movimento no Canadá chamado MGTOW, né, que as siglas juntas seria traduzido de forma livre, seguindo seu próprio caminho. Então os caras desistem dessa relação, desses relacionamentos, porque eles estão vendo que os direitos adquiridos pelas mulheres através do feminismo tornam a relação onerosa, muito cara para esses homens. Então eles resolvem seguir seu próprio caminho. Desiste do casamento, desiste de querer confrontar as mulheres nessa questão da alienação parental que as mulheres fazem com relação aos filhos. E isso não vem à tona na sociedade, porque o discurso da proteção à mulher, o discurso da dignidade da pessoa humana, as leis, Maria disso, Maria daquilo, camufla, esconde, joga para debaixo do tapete esse contrato que ficou oneroso para os homens. E aí uma boa parcela desses homens que têm uma vida financeira privilegiada, eles veem melhor através de consulta de seus advogados que é melhor seguir o próprio caminho, que é melhor desistir. Não tem o que fazer.
o contrato ficou oneroso demais. Né? Então, MGTOW, cegos caminham. E aí você tem a Red Pill e a Black Pill, que são os caras que não seguem o MGTOW, né? Ou seja, não desiste dessa coisa, mas também não querem saber de relacionamento com as mulheres. Só que a Red Pill e a Black Pill, eles radicaliza a questão de fazer uma crítica exacerbada a essa nova mulher fruto desse feminismo, que eles chamam de modernettes. Né? E aí eles qualificam lá as várias modernettes, que vai desde a mãe solteira, que é o que vem à tona para nós, a gente consegue perceber isso, e também essa que quer o prazer a qualquer custo, né, que eles chamam de as mulheres do carrossel. E o carrossel eu vou deixar a imaginação de cada um. Então é só vocês ligarem essa luta exacerbada pelo prazer sexual com o carrossel. Aí vocês fazem o que é que esses caras da Red Pill, da Black Pill tá chamando de carrossel. E tem um terceiro tipo de homem que essa galera chama de Blue Pill, que é o cara que percebe o que está acontecendo, mas ainda assim aceita se relacionar com as mulheres. Na cabeça dele, eles acham que se fizer um ajuste aqui, ali e outra acolá, esse relacionamento é possível seguir adiante. Esses caras, para Red Pill, para Black Pill, eles são chamados pejorativamente de beta provedor. É o cara que tem muito dinheiro, só que eles são invisíveis para as mulheres modernetes. Então eles estão dispostos a pegar esse capital que eles têm em abundância e resgatar essa mãe solteira. Ajudar ela na criação desse filho em troca desse relacionamento. Isso, pro Red Pill, pro Black Pill, esses caras são chamados de beta provedor. Beta porque é aquele cara que não tem chance nenhuma, né? Que é a coisa no mundo animal, principalmente nos lobos. Essa termologia beta sai desse. Como que os lobos vivem dentro do grupo deles, né? Da alcateia. Lá tem o alfa, que é o lobo que sobrepõe aos outros. A função dele é reproduzir, é fecundar todas as fêmeas da alcateia, porque ele é o Todo-Poderoso. É ele que vai ser o responsável por gerar os novos lobos ou lobas para que a alcateia continue. Então esse é o termo alfa, ou seja, é esse cara top. E na escala hierárquica, após eles, essa sociologia americana da New School classifica mais um personagem, que é o Shed, que é o cara também privilegiado, que tem um corpo perfeito, uma beleza perfeita. Ele também chama a atenção dessas mulheres. Então nós temos o alfa, que é esse cara que é o arquétipo
que vai dar, entre aspas, os melhores homens para a sociedade. Esse é o alfa. E você tem o Shed, que é esses caras que não estão preocupados em dar esses novos homens para a sociedade. Mas eles propiciam muito prazer, sexualmente falando, para essas mulheres. Feminista, modernete, o Shed. E aí você tem vários degraus abaixo o beta provedor, que é um cara que nunca vai acender a Shed, muito menos a alfa. Mas ele tem grana em abundância. E esse cara está disposto a financiar, se relacionar com essas mulheres que ou o Shed abandonou ou o alfa abandonou. E aí elas ficaram a ver navio. E grávida desses Sheds e alfas. Esse beta provedor então está disposto a assumir essas mulheres e ajudá-las a educar o filho desses Sheds e alfas. E aí tem uma outra galera dentro dessa hierarquia, bem mais abaixo do que os betas provedores, que são os sub-5. Esses, nem pensar. Não tem a menor chance. Né? Que a tradução seria abaixo de 5. Esse 5 é no sentido da nota do VSM. VSM é o valor sexual de mercado. Então, o valor sexual de mercado do alfa é 10. Do Shed fica entre 9,5 e 9. Então, o valor sexual desses caras é altíssimo. Por isso que eles são cobiçados pela maioria das mulheres. Aí você tem o beta provedor, que varia ali entre 8,5 e 6,5, 6. Esse é o beta provedor. Sub-5 é esses caras que estão abaixo de 5. E essas mulheres com o feminismo, com a emancipação econômica, com todo esse aparato estatal para protegê-las, elas, dentro da sociedade, têm uma régua de exigência. E essa régua ela começa na nota 7,5 a 10. Então, o sub-5 ele está fora. Ele nem se discute a possibilidade. E ele sabe disso. Por que ele tem essa consciência? Porque, de novo, a sociedade, a análise sociológica da New School dos americanos, colocam esses sub-5 numa, que eles chamam de ghost zone, numa zona fantasma. Esses caras são invisíveis para essas mulheres. Não só pela nota abaixo de 5, como geralmente esses caras também não tem grana, tá ali na luta, né, já dependente economicamente, vive numa escassez emocional, vive numa escassez financeira, enfim, a característica desses caras é a escassez. Então, assim, são muito carentes afetivamente, são muito, etc, etc, e tudo. Então, esses caras, para a sociologia da New School, na análise que eles fazem dessa sociedade pós-moderna, esses caras, eles entram nessa zona fantasma. Então, eles nem entram no jogo. Então, o jogo fica entre os alfas e os sheds. Esse é o sonho de consumo das mulheres. Mas como esses, entre aspas, não correspondem à maioria das mulheres, só as mulheres que eles querem, sobra uma fatia considerada dessas mulheres que acaba aceitando a proposta do beta provedor. Não é um cara de VSM alto, mas também não é um cara desprovido de dinheiro. Então, serve.
Porque se a gente for analisar, as mulheres, elas nascem com um VSM altíssimo e ao longo da vida esse VSM ela tende a baixar. Ali por volta dos 35, 36 anos começa o declínio, ou seja, elas começam a adentrar ou no inverno ou na zona fantasma. Porque as outras novas vão ocupando esse espaço. É isso que chama a atenção dos sheds e dos alfas. Então elas tendem a declinar. É o contrário dos homens, que eles nascem, a exceção do shed e do alfa, esses caras já nascem pronto, já nasce bombando, já nasce com VSM alto. Mas eles são muito poucos na sociedade. Então por isso que a gente, na análise da New School, esses caras são privilegiados. Mas a maioria ali dos betas provedores, eles nascem na zona fantasma e à medida que eles vão investindo no desenvolvimento pessoal, eles vão saindo dessa zona fantasma e entrando em evidência devido ao desenvolvimento pessoal que eles atingiram, ou seja, essa condição financeira estável, abundante. Então há essa inversão. Ele sai da zona fantasma e vai para a evidência. E as mulheres saem da evidência do valor sexual alto e caem na zona fantasma. É por isso que fala, a mulher ela tem a opção da escolha do parceiro sexual, mas não do homem para casar. O beta provedor não tem a opção da parceira sexual, mas tem a opção da mulher que vai casar com ele. Que é justamente essa que começa a adentrar ali por volta dos 35 anos na zona fantasma ou no inverno. É essas mulheres, as ex do shed ou viúva do shed, como queiram, é que os betas provedores irão escolher para ser suas esposas. Essa relação é que está trazendo esse vazio existencial nas pessoas. Se você analisar, é correta essa análise que a sociologia norte-americana traz por esse viés da New School. As mulheres, o VSM alto. Só que chega um momento da vida que declina e tem que se contentar com esse beta provedor. Ou é isso ou é nada. O nada seria esse inverno. Elas não querem o inverno. Então vai ter que submeter ao beta. Isso dá um vazio existencial muito grande, porque ela sonha, ela quer o alfa e o shed. Só que isso não vem. Então dá esse desarranjo, essa frustração sexual nas mulheres. E tem o beta, que desenvolvimento pessoal, tal, e a estabilidade financeira, dão o passaporte para eles escolherem essas mulheres em declínio. Também não era que eles queriam. Eles queriam essas novinhas que tá vindo com valor sexual altíssimo, mas essas são dos alfas e dos sheds. Então o cara tem que se contentar com essa. Mas não é o que ele queria. E aí o relacionamento ele já começa errado. Percebe? E isso que gera esse vazio existencial que nós estamos vivenciando. Essa, entre aspas, luta exacerbada pelos likes. Essas pseudos postagens nas redes sociais de que tá todo mundo bem. Não tá nada bem. Como que tá bem? Eu queria Beltrano para me relacionar, mas não tem. Então tem que ser o Cicrano. E os homens a mesma coisa. Eu queria a fulaninha tal. A Beltraninha tal. Mas sobrou a Sincraninha que já está em final de carreira. Esse relacionamento não tem como dar certo. E isso reverbera na sociedade. Ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo, não sei o que, 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 não sei o que. A saúde mental fica comprometida.
E é isso aí o que vocês mais veem na sociedade. Depressão, papapá, altos índices de suicídio, etc, 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 etc. Isso tudo que eu expliquei aqui, da década de 70 para cá, a gente chama de pós-modernidade, porque ainda não está muito claro esses conceitos. Nós temos as contribuições, igual acabei de falar aqui, da sociedade, da sociologia americana através da New School, e alguns lampejos do que vem a ser essa pós-modernidade, essa forma de se construir esses prédios da arquitetura. Se a gente for trazer para um momento histórico, para análise sociológica mais aprofundada, seria esses novos arquétipos sociais que estão sendo criados na nossa sociedade. Mas isso está tudo muito incipiente, ainda não está muito consolidado, muito claro. Então a gente, para não ficar num terreno totalmente sem referência, a gente joga tudo isso no saco da pós-modernidade e vai descrevendo qual viés que eu escolho para estudar a pós-modernidade. Eu atualmente estou me debruçando sobre essa questão da sociologia norte-americana, dessa New School, que essas análises deles procedem na nossa sociedade. A coisa da modernidade, esse caminho que o feminismo está tomando na sociedade, essa coisa desses caras não quererem relacionamento sério, esses MGTOWs. Isso faz sentido, sim. Embora os conceitos ainda não estão muito claros, os conceitos ainda não estão muito completos, mas ajuda, e muito, a entender isso aí. Então, dentro dessa estrutura, desse caldeirão que a gente convencionou chamar pós-modernidade, você tem as colheres para ir servindo essa sopa de letrinhas. Você tem esse vertente do feminismo, você tem esse vertente da TI, você tem essa vertente da sociologia, dessa coisa das doenças mentais, desses comportamentos no mínimo esquisito que a sociedade está indo, essa coisa do desmonte da família, do desmonte disso, do desmonte da descrença nas pessoas das coisas, essa falta de ética, essa cultura que parece que ela tá tomando, essas manifestações culturais da música, etc., que pés que tá isso aí. A gente tá vendo que pé que tá. Então tudo isso, nesse momento nosso histórico, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, essa sociologia americana, através da New School, explica um pouco isso. Dá para você pegar, né, já que a coisa está toda liquificada, como diz Bauman, dentro desse caldo, dentro dessa tentativa de equilibrar isso aí, de tábua de salvação, não de salvação, mas uma tábua para se equilibrar, seria uma prancha do surfista para se equilibrar nesse mar de incertezas que nós estamos passando. Eu acho que essa sociologia norte-americana da New School é essa prancha para a gente se equilibrar e tentar entender esse momento histórico nosso. Que paradoxal no sentido de que a coisa está escambando para um caminho totalmente desconhecido, mas também tem um lado positivo, está aberto, qualquer um pode vir e ocupar seu espaço. O contrário do que ocorria antes da década de 60.
que tinha todos os seus quadradinhos, seus cubinhos, e a gente tinha que enquadrar ali. Quer queira, quer não. Tinha que enquadrar ali. E a estrutura que mandava era o papai e mamãe. Isso abriu, isso foi tudo por terra, abriu. Então hoje eu não preciso seguir esse modelão papai e mamãe. Hoje eu posso viver sozinho, viver com um cara do mesmo sexo, viver com várias pessoas. Tá aberto, gente. Abriu. Literalmente abriu a caixa de Pandora. Então, ou seja, a grande novidade dessa época histórica nossa é que está tudo por fazer. Basta a gente ocupar o nosso espaço e fazer a coisa. Então, acho que isso aqui que é a grande novidade dessa pós-modernidade, né, que ela sai dessa coisa do niilismo, do vazio, a coisa deu tudo errado, vamos voltar ou vamos continuar. E essa foi a primeira fase da pós-modernidade, que vai até os anos 60. Né, começa lá em 1890, com o simbolismo na literatura de Baudelaire, e vem até aqui nos anos 60. Com essa literatura Clarice Lispector, esse pessoal aí da Semana de Arte Moderna, lá que está fazendo 100 anos esse ano. A última onda, né, reverberada dessa Semana Moderna, ela é representada por esse simbolismo. Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, que denuncia esse momento nosso aí. Né? Então, isso tudo é a primeira fase da pós-modernidade. A segunda fase da pós-modernidade é eu aceitar isso aí, mas não é só denunciar que a coisa está isso, que a coisa está aquilo, que é um vazio, que está isso, que é aquilo. Não, começar a fazer análise por que chegou nesse nível que chegou. Quais foram os fatores que levaram a isso? E aí onde é que a sociologia norte-americana, representada pela New School, explica muito bem isso. Com esses novos indivíduos que se faz presente na sociedade. MGTOWs, Red Pill, Blue Pill, modernettes, papel do feminismo, Sub-5, Beta Provedor e por aí vai. Isso é uma leitura muito minuciosa da sociedade. Nossa, é lógico que requer um estudo, né? É igual teoria, você tem que estudar, não tem jeito. Mas o caminho que esses caras abriram da sociologia americana nessa New School foi muito rico, foi muito esclarecedor. Né? Resta a nós sentarmos e debruçarmos sobre esse sistema deles, esses conceitos que eles criaram. E, em medida que a gente vai entendendo esses conceitos, remeter para o que está acontecendo lá fora. É isso que, para mim, a grande contribuição dessa escola da sociologia norte-americana, representada pela New School. Porque ela está em todos os setores da sociedade, todos, sem exceção, todos. Pode reparar, todos, sem exceção. Essa é a grande contribuição. E aí resta a nós, que está preocupado com esse momento histórico, pegar esses conceitos elaborados pela New School da sociologia norte-americana e aprofundá-los. E debatermos esses assuntos. Embora reconheça que é muito novo, poucas pessoas têm conhecimento disso. Mas já começou a ampliar. Eu acompanho isso em 2014.
Já tem 8 anos que essa coisa do MGTOW, tal. Já tem 8 anos. Mas na verdade já tem 22 anos isso, né? Que é o movimento MGTOW que nasceu no Canadá. Mas começou de forma incipiente em 2014 a chegar nesse. E eu já comecei a acompanhar isso também, porque desde a época da faculdade, essa coisa da pós-modernidade me chamou muita atenção. Porque realmente foi isso que aconteceu. O projeto moderno não deu certo. Isso é fato, gente. A União Soviética foi pro pau, o marxismo foi pro pau e o capitalismo está indo pro pau. Mas como a gente não sabe o que vem pela frente, esse momento nosso histórico é o que Gramsci fala, é de transição. É o devir, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei o que é. É o devir, é a transição, esse novo. E aí, essa análise da sociologia norte-americana pela vertente da New School começa a dar resposta para algumas questões. E cabe a nós, e aí encerrando o vídeo, pegarmos essas análises e aprofundar esses conceitos. Acho que é isso que é hoje o debate. Embora poucas pessoas que estão se atentando para isso. Embora isso é de suma importância, mas são poucas pessoas que estão se atentando para isso. Mas também, ao mesmo tempo, a gente percebe que está ampliando nas redes sociais. Vários canais tocando no assunto, embora a maioria deles, para variar, não domina os conceitos de forma correta. Mas aquele negócio também para o povo que está aí, está valendo, porque também, né, a gente sabe, vai. Qualquer coisa que você mandar, o cara engole. Mas o bom é que isso está vindo à tona, tá chegando onde tem que chegar. Acho que é isso. Então fica aí o abraço e valeu, até a próxima.